Prepare-se para entrar em um mundo de ciência macabra e inovações assustadoras. Desde combinações bizarras de animais até projetos controversos que podem mudar o curso da biologia, cada exemplo vai deixar você com um frio na espinha. Você já imaginou o que acontece quando a natureza se encontra com a ousadia humana? Prepare-se para conhecer 15 híbridos que vão te deixar de queixo caído. Jagleão, jaguar mais leoa. O jagleão é um animal raro, resultado da união entre um jaguar macho e uma leoa. Esse híbrido é uma combinação única das características dos pais, com porte imponente e pelagem que mistura as manchas do jaguar com o padrão da leoa. Os únicos jagleões conhecidos, Jazhara e Tsunami, nasceram em um santuário no Canadá nos anos 2000. Eles são fruto da convivência entre Diablo, o jaguar, e Lola, a leoa, que foram criados juntos como irmãos. Quando ficaram adultos, eles foram separados, mas a mudança afetou tanto os dois que os cuidadores decidiram reuni-los para o bem-estar deles. Hoje, Jazhara e Tsunami vivem sob os cuidados do santuário, nos lembrando da importância e os limites entre o avanço genético e o respeito à natureza. Dizo, iaque mais vaca doméstica. Nas alturas do Himalaia encontramos o Dizo, um híbrido criado para a vida nas montanhas. Nascido do cruzamento entre um iaque macho e uma vaca doméstica, reúne em sua genética a combinação da força e resistência do iaque com a docilidade e produtividade da vaca. Adaptado ao frio extremo, o Dizo é robusto, com um peito largo e pernas musculosas que permitem transportar cargas pesadas e enfrentar terrenos profundos. Essa força física, combinada com sua resistência a doenças e longa vida, é importante para as comunidades localizadas em regiões de difícil acesso. Além da sua utilidade no transporte e na agricultura, o Dizo também oferece recursos importantes. Seu leite é mais nutritivo que o da vaca comum e muito valorizado, e a carne rica em proteínas complementa a dieta das populações montanhesas. Por isso, o Dizo é mais que um animal de trabalho. É um verdadeiro tesouro para as comunidades do Himalaia, atendendo suas necessidades culturais e ambientais. Quimera de macacos. Entre os experimentos mais surpreendentes e controversos está a criação de quimeras de macacos, onde embriões foram formados a partir de células de dois macacos geneticamente diferentes, dando origem a um animal que parece um alienígena por causa da sua aparência única. Um exemplo impactante dessa experiência aconteceu na China, onde um primata foi desenvolvido em laboratório com olhos e dedos fluorescentes de cor verde. Este nascimento, relatado na revista Cell, marca um avanço significativo para a ciência, sendo o primeiro primata nascido com uma alta proporção de células derivadas de outra linha de células-tronco. Antes, os experimentos de quimeras eram realizados apenas com roedores, mas pela primeira vez, os cientistas aplicaram esse método em primatas não humanos. A criação dessa quimera começou com células retiradas de embriões de macacos com apenas 7 dias de vida, ainda na fase de blastocisto. Essas células foram transformadas em 9 linhas de células-tronco pluripotentes, capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular. E para acompanhar o desenvolvimento, os cientistas marcaram como uma proteína fluorescente verde. Depois elas foram injetadas em embriões de 4 a 5 dias, estágio de mórulas, que foram implantados em fêmeas. O experimento resultou em 12 gestações, das quais 6 macacos nasceram vivos. Apenas um macaco nascido e um feto abortado apresentaram células quiméricas, ou seja, continham células das linhas tronco em diferentes partes do corpo. Em particular, o macaco vivo possuía uma média de 67% de contribuição de células-tronco em 26 tipos diferentes de tecidos, variando de 21% a 92% em áreas específicas. Além disso, os testes mostraram células-tronco nos testículos e em células precursoras do esperma, indicando que a quimera poderia impactar potencialmente até a reprodução. Moulard, pato de Pequim mais pato Muscove. Criado especificamente para a produção de foie gras e altamente apreciado na gastronomia de luxo, o Moulard é um híbrido vigoroso, fruto do cruzamento entre o pato de Pequim e o pato Muscove. Nos anos de 1960, o Moulard foi cuidadosamente selecionado para reunir as melhores características das duas espécies, resultando em um animal resistente, de porte imponente e com carne de excelente qualidade. Como o cruzamento de Muscove com Pequim de forma natural é muito improvável, já que o Muscove é nativo das Américas e o Pequim da Ásia, a Moulard só existe em criação controlada. Esse animal híbrido, por sua força e adaptabilidade, é bem aceito por pequenos criadores e por grandes avicultores devido ao rápido crescimento e ao baixo custo de manutenção.
Com uma dieta balanceada, o Mulard alcança peso de abate rapidamente, chegando a 4 quilos em 12 semanas e superando 6 quilos aos 4 meses. Mas o foie gras é o principal produto do Mulard. Por isso, em métodos tradicionais de alimentação, o fígado do Mulard pode alcançar 500 a 600 gramas em menos de 30 dias, sendo um substituto cada vez mais utilizado para o fígado de ganso. A carne do Mulard também é altamente procurada, com a carcaça atingindo peso médio de 2,5 a 3,5 quilos e o peito pesando até 810 gramas. Cada um desses animais pode oferecer 150 gramas de penas, que são usadas como isolamento natural em produtos da indústria têxtil. Savannah Cat, gato doméstico mais serval. Com aparência exótica e porte majestoso, é um híbrido entre o gato doméstico e o serval, um felino selvagem das planícies africanas. O Savannah é um gato de grande porte, corpo esguio, pernas longas e uma pelagem marcante, com pintas que lembram um leopardo. Por causa do seu visual único e personalidade energética, é extremamente valorizado com preços que chegam até R$120 mil no Brasil. Esse híbrido foi um acidente que aconteceu em 1986 nos Estados Unidos, quando um serval em cativeiro cruzou com uma gata siamesa. O resultado foi uma fêmea híbrida, batizada de Savannah, que deu origem à raça. Gatos de primeira geração, conhecidos como F1, ou seja, filhotes diretos de servais com gatos domésticos, podem chegar até 70 centímetros de altura, sendo visivelmente maiores e mais atléticos que os gatos domésticos comuns. As gerações subsequentes, como F2 e F3, tendem a ser ligeiramente menores, mas mantêm traços distintos do serval, como a estrutura corporal alongada e a pelagem manchada. Wolfing, golfinho mais falsa orca. O Wolfing é um híbrido extremamente raro, resultado do cruzamento entre um golfinho nariz de garrafa e uma falsa orca, uma espécie que parece com a orca, mas na verdade é um golfinho. Uma das características que mais chamam a atenção nesse híbrido é a dificuldade que as espécies pais têm em fazer o acasalamento. Isso acontece porque o macho, que é a falsa orca, pode chegar a medir mais de 5 metros de comprimento, enquanto os golfinhos nariz de garrafa têm média de 2 metros. O primeiro registro documentado de um Wolfing foi no SeaWorld de Tóquio, mas o animal morreu depois de apenas 200 dias. Em 1985, aconteceu um caso muito parecido, só que no Sea Life Park de Oahu, no Havaí, onde uma fêmea híbrida chamada Kekaimalu nasceu de união entre um macho de falsa orca chamado Yanui e uma fêmea de golfinho, Punahele. Apesar da maioria dos híbridos serem estéreis, essa é uma característica que não afetou a genética da Wolfing Kekaimalu. Ela provou ser fértil e deu à luz a 3 filhotes ao cruzar com golfinhos de nariz de garrafa machos, o que só é possível por causa da compatibilidade genética. Os dois tipos de animais têm 44 cromossomos. Estudos sobre a vida social dos cetáceos revelam que orcas e golfinhos nariz de garrafa podem confraternizar tanto na natureza quanto em cativeiro. Isso sugere que, mesmo entre espécies diferentes, existe uma atração social que pode resultar em híbridos fascinantes como o Wolfing. Esses híbridos trazem à tona a complexidade das interações e o potencial de adaptação entre espécies próximas, gerando descendentes que, em alguns casos, têm características únicas e intrigantes. Bífalo, boi mais búfalo. Sem dúvidas, é um dos animais mais peculiares entre os híbridos. Ele é resultado da união entre um bisão americano e uma vaca doméstica, criado com o objetivo de unir a resistência do bisão com a qualidade da carne bovina. Essa espécie surgiu em 1906, quando Charles Buffalo Jones, um defensor da preservação do bisão, começou as tentativas de criar uma espécie híbrida comercialmente viável, enquanto a população de bisões estava em declínio. Apesar do projeto ter sido abandonado, alguns bífalos foram deixados em ranchos e seu número cresceu ao longo do tempo. Atualmente, esses animais vivem soltos no sudoeste dos Estados Unidos, especialmente no Grand Canyon, onde tem causado um impacto ambiental significativo. Com hábitos alimentares intensos e um consumo de até 45 litros de água por dia, os bífalos contribuem para a escassez de água, compactação do solo e danos à vegetação. O apetite voraz e os banhos de poeira retiram nutrientes do solo, criando um ambiente hostil para outras espécies e afeta o ecossistema local. Além disso, eles defecam em fontes de água potável, comprometendo a qualidade e reduzindo a disponibilidade de água para a fauna nativa. O problema é que a população desses animais continua crescendo muito rápido no parque, porque lá a caça é proibida e não existem predadores naturais.
Tanto para os ambientalistas quanto para os povos indígenas locais, os bífalos apresentam uma ameaça ao equilíbrio do ecossistema, motivo de pedidos para acabar com a espécie. Cama, camelo mais lhama. Ele foi criado por inseminação artificial no Camel Reproduction Center, em Dubai, e é um cruzamento curioso que teve como objetivo combinar o porte e a resistência física do camelo com um temperamento mais tranquilo e o tamanho compacto da lhama. Um camelo pode pesar até 6 vezes mais do que uma lhama, e por causa dessa diferença de tamanho, a reprodução natural é impossível. Então, os camas só podem ser feitos em laboratório. Quando nascem, os camas já apresentam algumas características mistas, como orelhas curtas, cauda longa e não tem córcova. Além disso, as patas lembram as das lhamas, com 2 almofadas em cada dedo, o que facilita a locomoção em terrenos áridos. O mais interessante nessa história é que o camelo e a lhama evoluíram de forma independente por cerca de 30 milhões de anos, mas ainda possuem o mesmo número de cromossomos, o que aumenta a probabilidade de cruzamentos viáveis e até férteis. Grolar Bear, urso pardo mais urso polar. Essa é uma daquelas espécies híbridas que surgiram porque a natureza quis mesmo. E é um cruzamento que acontece cada vez mais por causa da sobreposição de habitat, causadas pelas mudanças climáticas, e forçam os ursos polares a migrar para regiões que são ocupadas por ursos pardos. O grolar tem uma pelagem que varia entre o marrom e o branco, e geralmente o tamanho é uma média dos pais, podendo até alcançar 2 metros de altura em pé e 1,21 metros com as 4 patas no chão. Algumas características próprias dessa espécie são o pescoço longo, cabeça estreita e corcunda típica dos ursos pardos. As patas são parcialmente cobertas por pelos, o que permite uma boa adaptação tanto no gelo quanto diretamente no solo terrestre. É um predador poderoso e muito ágil. Eles podem chegar a uma velocidade de até 50 km por hora. As garras longas e músculos fortes fazem desses animais caçadores natos, que conseguem capturar presas de grande porte, como veados e renas. A estrutura do crânio e a adaptação dos diferentes climas são importantes vantagens evolutivas em relação aos outros animais. Zorse, zebra mais cavalo. O zorse é resultado do acasalamento entre um macho zebra e uma fêmea de outra espécie equina, como um cavalo ou burro. É um híbrido que pertence ao grupo zebroides, que também inclui o zedonk, mistura com burros, e o zonk, mistura com pôneis. A estética do zorse é herdada da mãe, mas também apresenta as características listradas da zebra, que geralmente estão nas áreas do pescoço, pernas e garupa. Essas listras são uma marca registrada, que fazem do zorse uma criatura visualmente impressionante. Mas esses híbridos costumam ser menos sociáveis do que os cavalos, o que dificulta o treinamento e a interação com humanos. São animais inférteis e costumam ser menores do que os seus progenitores por causa de uma tendência ao nanismo. Zonk, zebra mais burro. Esse animal é resultado do cruzamento entre uma zebra e um jumento. O termo zonkey é uma combinação das palavras zebra e donkey. Hippo é um filhote que nasceu na Itália e é um dos exemplos mais notáveis. O cruzamento ocorreu de maneira inusitada quando Martin, a zebra macho, pulou a cerca em busca de Giada, a jumenta. Um ano depois desse encontro, Giada deu à luz a Hippo. Esse tipo de hibridação não é comum, mesmo que a gestação e o nascimento dos filhotes sejam geralmente saudáveis. Os zebroides, incluindo o zonkey, tendem a exibir uma combinação das características de seus pais. Além disso, esses híbridos costumam ter uma natureza mais selvagem, refletindo a personalidade da zebra. Por causa da infertilidade comum em híbridos, os biólogos ainda não conseguiram determinar se Hippo será capaz de reproduzir, mas isso não diminui a expectativa de que ele tenha uma vida saudável e plena. Tigreão, tigre mais leoa. Resultado do cruzamento entre uma leoa e um tigre, o tigreão é menos comum do que um ligre, uma combinação de leão com tigresa. O tigreão é menor do que os seus pais porque herda um gene inibidor de crescimento que vem dos 2 progenitores. Além disso, também podem ter uma mistura de características dos 2 pais, com pelagem manchada típica das leoas, ou as listras dos tigres, ou dos 2. A juba do tigreão é mais curta e discreta do que a dos leões, parecendo mais com os tufos do tigre. Apesar de não crescerem tanto, o peso médio desses animais é de 180 quilos, fazendo eles aparentarem ser bem menores do que realmente são. Os tigres machos têm mais dificuldade em perceber os sinais sutis das leoas durante o período de acasalamento, e isso faz com que os tigreões sejam uma espécie rara. Atualmente, um número significativo de tigreões está sendo criado na China, mostrando um interesse peculiar e moderno por esses híbridos fascinantes.
Ligre, leão mais tigresa. Imagine um gato doméstico. Desses que a gente tem em casa. Então, agora imagine 100 gatos juntos. É mais ou menos esse o tamanho do ligre. Esses animais podem chegar a ter 2 vezes o tamanho de um leão africano. Os machos de ligre são estéreis e as fêmeas, que podem chegar a pesar 320 quilos e medir até 3 metros de comprimento, são férteis. Hércules foi o maior ligre do mundo já registrado. Ele pesava 408 quilos aos 3 anos de idade e foi reconhecido pelo Guinness Book. Apesar de os ligres não serem vistos na natureza, já que os tigres são animais naturais das florestas asiáticas e os leões das savanas africanas, é possível o cruzamento em zoológicos. Vale reforçar que esse híbrido só é possível porque existe compatibilidade genética entre as espécies dos pais. Ao contrário do tigreão, os ligres não herdam os genes que inibem a produção dos hormônios de crescimento, já que nos leões essa inibição é uma herança materna, enquanto nos tigres é paterna. Então os ligres podem crescer de forma muito desproporcional quando são comparados com seus genitores. Jeep, cabra mais ovelha. Essa é uma raridade da nossa lista. O Jeep é uma mistura de cabras com ovelhas e tem características das 2 espécies. O corpo é robusto e a pelagem é mista. São animais criados em fazendas com o objetivo de estudo genético. E apesar das 2 espécies, compartilham semelhanças e podem ser acasaladas. Pertencem a gêneros diferentes dentro da subfamília Caprinae da família Bovidae. As ovelhas são do gênero Ovis e têm 54 cromossomos, enquanto as cabras são do gênero Capra e têm 60 cromossomos. A descendência entre um par de ovinos e caprinos geralmente resulta em natimortos, justamente por causa dessa distância genética. Coy-wolf, coiote mais lobo. O coy-wolf é resultado do cruzamento entre coiotes, lobos e cães. E o crescimento populacional desse animal está crescendo cada vez mais desde o final do século passado, se espalhando pela região leste da América do Norte. Em média, pesam 13 a 18 quilos. Eles são um pouco maiores que os coiotes ocidentais, mas menores que os lobos. A aparência é mais próxima dos coiotes ocidentais, com um rosto mais longo e pelo que varia entre o vermelho, cinza e preto. O comportamento é uma combinação única, já que caçam em matilhas como os lobos, conseguem sobreviver em áreas abertas como coiotes e não hesitam em se aproximar de humanos, assim como os cães. Essa mistura de características é o que ajuda esses animais a se adaptarem aos mais diferentes ambientes. E apesar de não existirem estimativas confiáveis sobre o número populacional desse animal, registros indicam que eles estão cada vez mais comuns nos estados orientais dos Estados Unidos. Zubron, bisão mais vacas. O Zubron é um híbrido resultante do cruzamento entre um bisão europeu, conhecido como Wissett, e vacas domésticas. Esses animais foram criados com o intuito de serem mais resistentes que o gado convencional, se destacando por sua força e longevidade. O Wissett, que já esteve em perigo de extinção, foi preservado por meio de esforços de conservação. Depois da Primeira Guerra Mundial, alguns produtores viram no Zubron uma oportunidade para expandir a pecuária, acreditando que a sua resistência a doenças e maior longevidade poderiam torná-los uma alternativa viável. No entanto, na década de 1980, os projetos de criação de Zubrons começaram a diminuir consideravelmente, principalmente por causa da falta de interesse em produzir esses híbridos em grandes rebanhos. Assim, o Zubron permanece como um exemplo interessante de cruzamento entre espécies, mostrando tanto os desafios quanto as potencialidades da biologia híbrida. Java-porco, porco mais javali. Também conhecido como porcole ou porco feral, é um híbrido resultante do cruzamento entre o porco doméstico e o javali. Esses animais são geralmente noturnos e vivem em grupos, apresentando hábitos alimentares muito parecidos com os de seus ancestrais selvagens, sendo omnívoros. Sua dieta inclui uma variedade de alimentos como raízes, frutos, castanhas, sementes e até pequenos animais como caracóis, minhocas, insetos e ovos de aves. Os javaporcos têm o hábito de revirar o solo em busca de alimento, o que os leva a invadir terras cultivadas, causando prejuízos significativos para os agricultores. Esses animais podem chegar a pesar até 250 quilos e, por causa da sua adaptabilidade e comportamento invasivo, estão se tornando uma preocupação ambiental no Brasil. Desde 2013, a caça ao javaporco foi liberada pelo IBAMA, mas para essa prática é preciso seguir algumas regras e realizar os registros antes de começar a atividade. Lembrando que crimes ambientais são passíveis de punição. Mas além dos prejuízos ao meio ambiente, a presença do javaporco também está relacionada ao aumento de doenças, como a raiva e a leptospirose. Então, você sabia que existiam tantos animais híbridos por aí? O que você acha sobre essa vertente científica, hein? Conte pra gente nos comentários.
Valeu e até a próxima!